A notícia da paralisia de Kate Middleton chocou o mundo após a confirmação de um conhecido cronista, que se baseou nas primeiras imagens da princesa de Gales desde sua recente aparição pública. Nas fotos, Kate foi vista com uma expressão grave e aparentemente lutando para se movimentar de forma usual, o que levantou suspeitas imediatas sobre seu estado de saúde. O Palácio de Kensington tem se mantido notavelmente silencioso sobre os detalhes da condição de Kate, causando especulações e preocupações entre o público e a imprensa. Apesar da falta de comunicação oficial, fontes próximas à família real sugeriram que Kate estava enfrentando complicações sérias após uma operação abdominal planejada, que originalmente foi descrita como um procedimento de rotina. O cronista, cujas revelações no passado provaram ser confiáveis, afirma ter acesso a informações de dentro do palácio, sugerindo que a situação de Kate é mais complicada do que se imaginava. Segundo ele, a princesa de Gales está atualmente sob cuidados intensivos, com os melhores médicos à sua disposição, trabalhando incansavelmente para assegurar sua recuperação. A notícia da paralisia, embora não confirmada oficialmente pelo palácio, gerou uma onda de apoio ao redor do mundo, com fãs e simpatizantes da família real enviando mensagens de esperança e força para Kate. No entanto, essa situação também reacendeu o debate sobre a pressão incessante que os membros da realeza enfrentam, vivendo sob o olhar público e as expectativas constantes. Especialistas em saúde discutem abertamente sobre as possíveis causas e o prognóstico da condição de Kate, com muitos expressando otimismo cauteloso sobre sua capacidade de recuperação. A paralisia, dependendo de sua extensão e causa, pode ser tratada de várias maneiras, desde terapias de reabilitação intensiva até, em alguns casos, cirurgias adicionais. Dentro do Reino Unido, essa notícia gerou um debate acalorado sobre o papel da monarquia na sociedade moderna e como a saúde dos seus membros é comunicada ao público. Críticos argumentam que a falta de transparência do palácio sobre questões tão sérias como a saúde de Kate contribui para a especulação desenfreada e a ansiedade do público. A cobertura da mídia sobre a condição de Kate também levantou questões sobre privacidade e respeito. Enquanto alguns veículos de imprensa optaram por uma abordagem mais reservada, respeitando o espaço e a privacidade da família real, outros foram acusados de especular excessivamente sobre o estado de saúde de Kate, muitas vezes com informações não verificadas. Entre os fãs da realeza e o público em geral, a notícia da paralisia de Kate Middleton serviu como um lembrete sombrio da vulnerabilidade humana, mesmo entre aqueles que parecem ter uma vida de conto de fadas. As discussões nas redes sociais refletem uma mistura de preocupação, especulação e, acima de tudo, um desejo coletivo de ver Kate recuperada e saudável novamente. Enquanto isso, o Palácio de Kensington enfrenta um dilema: como equilibrar o direito à privacidade de Kate com a demanda pública por informações. A situação atual destaca o desafio constante enfrentado pela monarquia britânica em manter uma imagem pública imaculada, enquanto lida com questões pessoais e muitas vezes dolorosas. Por fim, a notícia da paralisia de Kate Middleton, confirmada por um cronista após a análise das primeiras imagens, abriu uma janela para as complexidades e desafios enfrentados pela família real. Resta ver como essa situação se desenvolverá e qual será o impacto a longo prazo na imagem pública da monarquia e na própria Kate. A pergunta que permanece é: Kate Middleton pode se recuperar totalmente? O tempo e o cuidado médico dirão, mas por enquanto, o mundo observa e espera, esperançoso por notícias positivas. A notícia da possível paralisia de Kate Middleton chocou o mundo, conforme confirmado por um renomado cronista, após a divulgação das primeiras imagens da princesa desde sua misteriosa ausência dos holofotes públicos. Após meses de especulação e preocupação por parte do público e da imprensa, uma fotografia de Kate saindo de uma clínica especializada, acompanhada por sua mãe, Carol Middleton, levantou suspeitas sérias sobre seu estado de saúde. A imagem, capturada por um paparazzo à espreita, mostrava a duquesa com óculos escuros e uma expressão preocupante, apoiada em sua mãe para caminhar.
Essa visão alarmante gerou uma avalanche de questionamentos e teorias sobre a condição que a afetava. O Palácio de Kensington manteve um silêncio enigmático sobre o estado de saúde de Kate, optando por emitir comunicados vagos que apenas aumentaram a curiosidade e a preocupação do público. Especular-se que a realeza britânica esteja tentando gerenciar a situação com extrema cautela, evitando causar alarme desnecessário entre os cidadãos e nos meios de comunicação. Comentários de especialistas na realeza e na medicina começaram a surgir nas redes sociais e nos canais de notícias, com alguns sugerindo que a condição de Kate poderia ser o resultado de uma complicação rara de um procedimento médico recente. Outros, no entanto, especulam que o estresse intenso e as pressões da vida pública podem ter contribuído de alguma forma para a sua condição atual. A imprensa internacional rapidamente se apoderou da história, com tabloides e revistas de fofoca oferecendo recompensas por qualquer informação adicional sobre a saúde da princesa. Fotografias da duquesa em eventos anteriores foram analisadas com um novo olhar, procurando sinais de que algo estivesse errado. Entrevistas com fontes anônimas próximas à família real sugerem que a duquesa tem enfrentado desafios de saúde há algum tempo, mas optou por manter sua luta privada. A pressão para parecer sempre composta e resiliente em público pode ter agravado sua condição, levando a um ponto de não retorno. A reação do público foi imediata e intensa, com muitos expressando sua simpatia e apoio à duquesa nas redes sociais. Campanhas de força Kate começaram a aparecer online, demonstrando profundo carinho e preocupação do povo britânico e admiradores em todo o mundo pela saúde da princesa. Especialistas em saúde comentaram a situação, enfatizando a importância da privacidade e do espaço para Kate se recuperar, sem o constante escrutínio público. No entanto, a falta de informação oficial apenas alimentou mais a especulação e o debate entre os interessados na vida da realeza. A imprensa britânica, conhecida por seu interesse incansável pela família real, encontrou-se em um dilema ético: perseguir a história a todo custo ou respeitar a privacidade de Kate em um momento de vulnerabilidade. Este debate interno reflete as complexidades da relação entre a realeza e os meios de comunicação, uma dança constante entre a curiosidade pública e o respeito pela vida privada dos indivíduos. Enquanto isso, o príncipe William manteve-se notavelmente ausente dos compromissos públicos, alimentando rumores de que ele estaria ao lado de sua esposa neste momento difícil. Sua lealdade e dedicação à família nunca foram questionadas, mas sua ausência visível dos olhos do público apenas adicionou outra camada de mistério à saga em curso. Perguntas sobre o futuro dos compromissos reais de Kate, seu papel dentro da família real, começaram a surgir, com alguns questionando se ela seria capaz de retornar às suas funções com a mesma capacidade de antes. O impacto de sua condição na agenda da realeza levantou questões sobre como a família real planeja ajustar seus planos e compromissos futuros. Comentaristas reais destacaram a importância de Kate para a imagem pública da monarquia, descrevendo-a como uma figura central na conexão entre a família real e o povo britânico. Sua ausência dos holofotes não apenas deixa um vazio nos corações de seus admiradores, mas também representa um desafio para a própria instituição da monarquia, que se apoia na popularidade, na visibilidade de seus membros mais queridos. Enquanto o debate sobre a privacidade versus o direito público à informação continua, a história de Kate Middleton e sua luta contra a paralisia permanece um tópico quente de discussão. A verdadeira extensão de sua condição, as circunstâncias que levaram a ela e as perspectivas de sua recuperação são todas questões que permanecem, por enquanto, sem resposta. O que é claro, no entanto, é que o coração e a mente do público estão com a duquesa, esperando por notícias positivas sobre sua saúde e bem-estar. A saga de Kate Middleton destaca a complexa relação entre a realeza, a imprensa e o público, um equilíbrio delicado entre o interesse público e o respeito pela privacidade individual. À medida que a história se desenrola, o mundo observa atentamente, esperando por um final feliz para a querida duquesa de Cambridge.